Recebo aqui nos estúdios a ambientalista Luciana Mello e o advogado Gildo Cravo, que faz parte da Comissão de Direito Socioambiental da OAB. São os nossos entrevistados a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Minha cara Luciana, muito bom dia, bem-vinda aos estúdios da Fã FM. Bom dia, Narciso. Doutor Gildo Cravo, bom dia também, bem-vindo aos estúdios. Narciso, bom dia ouvinte. Minha cara Luciana, que denúncia é essa que será entregue ao Ministério Público contra a Estre Ambiental? Na verdade, não é só contra a Estre Ambiental, né? É uma denúncia que envolve também a atuação da ADEMA e a atuação do Poder Público Municipal, na questão tanto do aterro sanitário quanto da situação ambiental do Rio Siririzinho. Então são três denunciados, digamos assim. Sim, são 3 denunciados. Da Prefeitura, quem é que seria o responsável? Ou vocês estão denunciando a municipalidade? A municipalidade. Certo. Independente do gestor de plantão. Independente do gestor de plantão, porque é uma situação que atravessa diversos mandatos, né? Sim. Então é a Prefeitura de Rosário do Catete. A Prefeitura de Rosário. E o que é que está acontecendo lá? Narciso, estão acontecendo algumas coisas. Por exemplo, o aterro sanitário, que está adoecendo a população, que está tornando a vida da população, principalmente no entorno do aterro, inviável. A gente tem um ecossistema, a gente tem o Rio Siririzinho num estado de degradação calamitoso, né? A gente tem o roubo da água do rio pelos canaviais. A gente tem uma situação ambiental em Rosário preocupante, calamitosa. Essas informações chegaram até você como? Foi pesquisa em loco, conversando com as pessoas, há registros fotográficos? O que é que vocês vão utilizar para apresentar ao Ministério Público a comprovação do que vocês estão denunciando? Sim, foi pesquisa em loco, tem entrevistas, transcrições de entrevistas, tem registro fotográfico, né? Tem alguns estudos e laudos que comprovam tanto a percepção do odor pelas pessoas, a dispersão do gás, o incômodo do gás e a opinião que as pessoas têm sobre ter um aterro sanitário instalado no meio da cidade. Esse aterro tem liberação, tem liberação para funcionamento ambiental? A ADEMA deu a regularidade? Tem, isso é uma das questões da denúncia, né? Porque não deveria ter dado, né? Existem normas técnicas, existem critérios que têm que ser observados quando você vai instalar um aterro sanitário na proximidade de habitação humana, né? Então, no estudo de impacto ambiental, a ADEMA e a Estre, elas afirmam que o aterro está a uma distância de mais de 1 quilômetro da última ocupação urbana, né? Que é o que a norma técnica determina para a segurança, né? Para o conforto das pessoas. Segurança porque o gás, ele não só emite um odor, né? Ele também causa problemas de saúde, né? Grosso modo falando. Só que isso não é verdade, né? O aterro sanitário está cerca com cerca. Na verdade, ele não está a distância alguma. Ele está dentro da cidade, né? E é bastante grave quando você tem uma situação de inverdade no Quando laudo ele foi de impacto instalado, ambiental. quando ele foi instalado, esses moradores já estavam lá ou eles foram se achegando? Não. Já eram moradores do local? Exatamente. Aí, Narciso, a gente vai ter uma situação também de... Eu acho que eu vou usar a palavra desleixo. Ela é um pouco forte, mas eu acho que é a mais apropriada. Rosário do Catete é uma cidade que ele não tem um plano diretor. Sim. Né? E quando a gente está falando de estudos de impacto ambiental, de ocupação humana, você precisaria de um plano diretor, porque uma cidade ela cresce. Perfeito. Né? Uma cidade se amplia. E quando você fala em zona de expansão, isso a gente está falando de zona de expansão dentro de um âmbito ambiental, né? Dentro do que se preconiza como seguro, né? Num lado de impacto ambiental, você tem que ver para onde a cidade está indo, para onde a cidade vai crescer, para onde a cidade vai expandir e como aquilo vai impactar no futuro a cidade, não só no momento presente. Quando você não tem um plano diretor e quando você não se preocupa com isso, você não sabe qual é a zona de expansão da cidade, qual é a zona de expansão do município. No caso, não é só o problema de expansão. O caso é que esses moradores estavam lá há 30 anos e você constrói um aterro sanitário do lado da cerca deles. Quantos anos tem de construção esse aterro? O aterro sanitário, se eu não estou muito enganada, ele data de 2007. 2007. Por aí, Nós temos, então, nós estamos em 2021, temos aí 14 anos. Por aí. 14 anos de funcionamento. E ao longo desse tempo, esses problemas, eles não foram solucionados? Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Há um agravamento. Há um agravamento. Muito provavelmente o aterro vai sair dali e só vai deixar
doenças para a população. Vai sair por quê? A Estre está com problema de funcionamento, perdeu ou já há esse planejamento de deixar o local? Não existe um planejamento, né? O aterro ele tem um tempo de operação. Sim. Se estivesse tudo bem com a empresa, né? Se estivesse tudo bem dentro da operação dela, já existiria um prazo final para ela deixar a localidade. Qual seria esse prazo? O prazo de operação do aterro é de 30 anos. 30 anos. Nós já temos 14, então Temos teríamos... em média 14, Não vou te dizer exatamente 2008, porque, né? Daqui para frente ainda faltam esses anos de operação. E durante esse Ainda tempo... faltam alguns anos de operação. O que é que vocês estão sim. cobrando nesta ação? A aplicação da lei, né? Quando você vai... Isso falando para o ouvinte leigo, né? Quando você vai instalar um empreendimento ambiental que ofereça risco, tanto para o meio ambiente como para a população, você tem que obedecer a algumas condicionantes, né? A licença é concedida pelo órgão ambiental mediante algumas condições, né? São essas. No caso específico do aterro da Estre, constava nas licenças tanto o reflorestamento quanto o monitoramento da saúde respiratória dos moradores do Conjunto Mutirão. Certo. A saúde respiratória dos moradores do Conjunto Mutirão vai de mal a pior. Quais são os registros de casos que tem lá? Quais são os tipos de doença, os tipos de problemas que esses moradores têm enfrentado? Os moradores eles estão enfrentando dores de cabeça constantes, náuseas, ânsia de vômito, diarreia, erupções cutâneas, né? Tudo isso com Desconforto registros, respiratório, dificuldade respiratória, isso. com laudos, com registros? Não existe laudo nenhum. As pessoas Não existe acompanhamento? Não existe. Apesar de existir a condicionante, apesar de ser uma condição para o aterro continuar operando e para as renovações de licença, ninguém nunca perguntou para nenhum morador, nenhum morador foi avaliado medicamente. Doutor Gildo Cravo, quais são os crimes que estão imputados aí nesta denúncia que vai ser entregue aí ao Ministério Público? Bom dia, Narciso. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte. Primeiramente, a OAB recebe com grande preocupação essas queixas, que são queixas ligadas à atividade de empresas que desenvolvem suas funções no município. É preciso lembrar que esse aterro sanitário e ou controlado, ele já veio a ser instalado após uma ação do Ministério Público Federal. Então, esse aterro deu fim ao aterro da Terra Dura, deu fim ao lixão da Terra Dura, e existe uma central de transbordo em Socorro, e o aterro, evidentemente, fica em Rosado do Catete. Um município que se recebe queixas de captação de água sem outorga, um município que existe atividade mineradora, um município que não faz parte do consórcio do lixo, mas que tem lá o depósito do lixo. Evidente que existem várias situações que o município pode estar sendo exposto. Então, a falta de saneamento básico, a falta de planejamento do saneamento básico, a própria Luciana pontuou há pouco, o quanto isso incomoda os moradores. Então, essa falta de zoneamento, a falta de lei de saneamento básico e a falta de empresa, de companhia de saneamento e de companhia de abastecimento de água pode estar prejudicando os moradores. Essa é uma situação que a gente investiga, que a gente acompanha. Inclusive, é sabido que o próprio Ministério Público Estadual acompanha por meio de seus projetos estaduais. Num primeiro momento, não caberia a mim pontuar a prática delituosa. Mas é óbvio que uma empresa que não atua de acordo com suas condicionantes, ela evidentemente está praticando ali um ilícito. Um ilícito que repercute tanto na esfera civil como na esfera criminal. E saber como essa empresa vai vir a operar e vai continuar operando no estado de Sergipe, é preciso que o ouvinte tenha a sensibilidade de entender que a Estre, ela possui a sua menor operação em Sergipe. Então, não se tem a reciclagem do lixo. O que a gente tem em Sergipe é um depósito de lixo. Um depósito de lixo dentro da cidade. Então, são essas questões que preocupam a OAB Sergipe e são essas questões que a gente carrega inicialmente frente ao Ministério Público Estadual. E vocês irão entregar esta denúncia hoje, pedindo ao Ministério Público que tome que providências?
instaure uma investigação? Qual será o desdobramento dessa denúncia que vocês irão entregar ao Ministério Público? Perfeito. O procedimento padrão que a gente espera é a abertura de inquérito ministerial para apuração dos fatos ali narrados. Mais à frente existirão os desdobramentos. O Ministério Público ele pode acatar ou não essa denúncia? Seria isso? Isso, justamente. O Ministério Público ele tem como instaurar um inquérito ministerial, chamar as partes envolvidas e, de certa forma, objetivar um acordo, um termo de ajustamento de conduta. A Comissão de Direito Socioambiental da OAB, qual o papel dela neste caso? Olha, a comissão da OAB, a Comissão Socioambiental da OAB, ela acompanha comitês de bacias estaduais, comitês de bacias federais, ela acompanha as comunidades mais carentes da nossa capital e do interior. Existe uma série de projetos do governo estadual e do Ministério Público Estadual que a gente acompanha e colabora. Então, a própria necessidade do saneamento básico é algo a ser observado e algo que, evidentemente, deve ser observado, porque pela quantidade de empresas, a gente tem ali empresas mineradoras, empresas que desenvolvem o descarte de resíduo sólido, a gente tem ali irricultores que se sabe, algum deles promovem a captação irregular de água. Então, isso tudo deve ser observado, não só no micro, como no macro. Então, a denúncia não tem, pelo que eu estou entendendo, não tem como foco apenas a atuação do aterro, mas também de outras empresas que estão roubando água do rio. Sim. Seria isso, Luciano? Sim. E essa comprovação, como é que vocês conseguiram? Através de registro fotográfico de entrevistas, né? Na denúncia tem um anexo fotográfico com fotos, evidentemente, do rio sendo desviado, né? E eles utilizam essa água para quê? Para irrigar os canaviais. Para irrigar os canaviais. Isso. É uma prática comum de muito tempo? É uma prática nova? Não, é uma prática de muito tempo que vem acontecendo nas barbas do Poder Municipal. O Poder Municipal é completamente ineficaz e inerte nesse sentido. Isso tem prejudicado em que os moradores da região? Os moradores têm... A princípio, a gente já vem do início, né? Eles têm um direito constitucional ao meio ambiente sadio. Sim. O rio está secando. Aquele rio, ele é fonte de alimentação, é fonte de lazer, é fonte de água para criação. O rio é importante na vida da cidade. O rio é importante para aquele ecossistema, é importante para aquele meio ambiente. A partir do momento que você tem despejo de esgoto no rio, né? A gente está apresentando para o Ministério Público estudos que comprovam que o trecho urbano de Rosário do Catete é o trecho mais poluído da bacia. Isso é grave, sabe? Principalmente se a gente considerar que Rosário do Catete tem um plano plano municipal de saneamento básico realizado e aprovado pela Funasa num convênio que foi feito em 2014. Ele está aqui, né? Eu trouxe também o produto G, que é uma parte desse plano, para apresentar ao Ministério Público e também questionar o Poder Municipal. É um plano que não saiu do papel? Não sai do papel. Não sai do papel. Ele não avança. O plano foi aprovado, né? Na verdade, o interesse municipal é tão grande no saneamento básico que desde da aprovação do plano, desde que ele ficou disponível, quem teve que buscar o plano na ADEMA fui eu. Eu que entreguei para o prefeito, eu que entreguei para as secretarias, porque senão eu estaria lá até hoje. Durante esse tempo em que vocês fizeram um levantamento de todos esses problemas, entraram em contato com o gestor municipal atual? Sim, um dos anexos da denúncia são, né, esse histórico de comunicação minha, basicamente, com o Poder Público Municipal, né? Reações e atitudes nenhuma? Nenhuma. Depois a gente vai ver. Né? E aí você tem durante anos você está despejando esgoto no rio. Durante anos a população está sujeita a todas as doenças e os incômodos que a falta de saneamento básico causa, né? Desde verminose, desde crianças isoladas em casa em época de chuva, porque elas não podem sair de casa. Existe uma poça de dejetos na porta delas. Isso não é vida para uma população, isso não é vida para ninguém. Isso é incorreto de inúmeras maneiras, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico. Eu acho muito grave a pessoa se intitular gestor numa cidade e conviver pacificamente com uma situação de fezes. Câmara de Vereadores, vocês buscaram os vereadores da cidade para apresentar a denúncia?
Sim, sim, sim. Reações? Nenhuma. O que acontece? A Funasa, né, esse produto G é uma minuta de projeto de lei. Qual é o procedimento? A Câmara Municipal tem que aprovar esse projeto de lei, que já está feito. Ele teria que ser datado e assinado apenas, porque isso foi um convênio, é um projeto, né, é uma minuta de projeto de lei padrão para todos os, se eu não me engano, 27 ou 28 municípios que são signatários, que foram signatários desse plano. A coisa era bastante simples, era o prefeito ler, revisar, junto com o seu departamento jurídico, encaminhar para a Câmara, pedir votação, aprovar isso, lei aprovada, a coisa voltaria para a Funasa, né, para encaminhar o resto dos trâmites em relação ao saneamento básico. Liberação de verba, né, contratação de empresas, levantamentos, isso tudo. Nem isso, Narciso, nem isso. Nenhuma providência, nenhuma sequência de ações foi dada, mesmo estando tudo isso previsto no papel. Sim, nenhuma sequência de ação. Nenhuma sequência de ação. Como é que você, enquanto ambientalista, avalia esse comportamento do poder público local? Olha, quando a pessoa vai visitar a sua casa, né, quando a gente vai ter visita em casa, quando a gente mora na nossa própria casa, a gente costuma ter uma higiene mínima, sabe? Quando você vai ter uma visita, você realmente não gostaria de dizer, olha, eu moro nessa casa que parece uma zona, eu moro nessa casa que parece um chiqueiro. Esse é o comportamento da prefeitura. Esse é o comportamento do poder público municipal em Rosário. Eles estão vivendo num chiqueiro orgulhosamente. Da ADEMA, qual a sua avaliação do papel dela neste caso? Houve vista grossa? A ADEMA agiu dentro da legalidade? Qual é a avaliação de Luciana? Dentro da legalidade, olha, Narciso, eu trabalho com consultoria ambiental há uns anos, né? Eu tenho uma empresa de consultoria ambiental sediada no Rio. Dentro da legalidade, a gente sabe que, né, a gama de opções, né? A gente agora teve um acidente que vitimou uma cantora muito querida por todos, também dentro da legalidade daquelas torres, enfim. Dentro da legalidade é uma margem muito ampla. A Fazenda Catetinho, que é onde o aterro sanitário está instalado, ele foi comprado pela empresa, né, para a instalação do aterro, e depois os laudos ambientais foram feitos. E eles foram feitos, até porque eu li o estudo de impacto ambiental, e essa é a minha área de conhecimento e trabalho, eles foram feitos para justificar a instalação do aterro naquele local. Então a gente lê alguns absurdos como, em Rosário só venta em uma direção, só venta na direção oeste, então a população não vai sentir o cheiro. Isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum no mundo só venta numa direção. Mas em Rosário do Catete, aparentemente, sim. Então, tudo foi feito para se justificar a instalação naquele local, porque era conveniente para a empresa. A conveniência para o meio ambiente ou para a população foi completamente desconsiderada. Agora, partindo do princípio, doutor Gildo, que nós já temos aí um funcionamento há algum tempo deste aterro. Partindo do princípio que a população, que todos esses trâmites não foram cumpridos pela denúncia que vocês estão apresentando. Qual é a solução? Que medidas podem ser tomadas para atenuar estes problemas ambientais que vocês estão apresentando e continuar com o fechamento do aterro? O que é que vocês querem? É o fechamento? É a legalização? Quais seriam as medidas? Narciso, veja bem. Dentre as medidas, principais medidas, a gente pode visualizar a recuperação de áreas degradadas, não só pelo lixo, como também pelo assoreamento do rio. Sim. Seria uma medida ideal. Só que, para se chegar a essas medidas ideais, é necessário, por exemplo, que o município tenha fundo específico ao meio ambiente, então uma conta aberta para que possa receber aporte do governo federal, do governo estadual. É necessário que exista uma movimentação dos gestores ali presentes, e isso é o que não se opera. Então, se por um lado existe uma má vontade, essa má vontade se reflete na inoperância, na ausência do serviço público. E é um serviço público que deveria estar sendo prestado. Então, a ótica seria justamente essa, que existe essa necessidade latente de os gestores tomarem atitudes e preservarem o seu próprio município. O seu próprio município. Dali em diante se constrói inúmeros projetos. Então seriam medidas corretivas, digamos assim.
Sem dúvida, sem dúvida. O próprio Vocês Ministério não querem Público... especificamente o fim do aterro? Na verdade, eu quero sim. Na sua opinião, teria que Na ser? minha opinião, sim. Na minha opinião, não devia nem estar lá, né? E aquilo é um ônus para a população, aquilo é um custo para a população. Narciso, o próprio Ministério Público Estadual, ele tem um projeto de nome Redma, que dá o aporte básico do município. O que a gente vê hoje é que Rosário do Catete não cumpre os pontos do Redma. Não cumpre nos pontos do Redma, talvez no papel. E é necessário Na que... prática, na não. prática, não. Nem no papel, na verdade, né? Porque Rosário do Catete tem, no papel, apenas, na verdade, Rosário nem Secretaria de Meio Ambiente tem mais, né? Era para ter um Conselho Municipal de Meio Ambiente e essa Secretaria de Meio Para Ambiente... acompanhar toda essa situação. Rosário está de mãos Para atadas. acompanhar tudo, a própria questão do lixo, é necessário que haja uma prestação do lixo pela municipalidade ou então uma associação de catadores. É necessário que haja ali a lei, o fundo, uma secretaria competente. É uma situação extremamente grave. Na verdade, a gente manda o anexo fotográfico da denúncia. Essas imagens aqui são do Rio Siririzinho. São imagens da água sendo desviada, Certo. canais que foram cavados pelos canaviais, né? Enfim. Imagens do esgoto sendo despejado no rio, os pontos de despejo do esgoto. Depois nós vamos colocar estas imagens à disposição para que vocês possam observar. É um material extremamente rico de imagens. Todas elas serão entregues hoje ao Ministério Público Estadual. Isso, todas elas. Quanto tempo para fazer o levantamento desta situação, minha cara Luciana? Narciso, eu demorei um pouquinho. Eu fiz sozinha, na verdade, né? Acho que eu demorei uns 4 a 5 meses para fazer. Outro dos anexos que eu tinha te falado, né? Que são os prints da comunicação com a prefeitura. Aqui são os e-mails em você enviando as informações para a gestão municipal. Sim, desde a gestão municipal do ex-prefeito Vino, né? Sim. Desde que ele assumiu o mandato, na primeira gestão. A gente passou os 4 anos da gestão de Vino. Estamos agora terminando o primeiro ano de gestão do prefeito César Rezende. Então, acho que a questão... Isso já tem uns 5 anos. Isso falando de... Da gestão passada básico. e da atual gestão, você sempre recebeu respostas. Sim. A mesma resposta. Nada de colocar em prática. Não, depois a gente vê. Depois a gente vê. Evidentemente que esse é o tipo de resposta de uma pessoa que não passa pela situação de ter esgoto sem tratamento com larva invadindo a sua casa, né? Se eles estivessem passando por essa situação, tanto o ex-prefeito Vino na sua fazenda ou na sua mansão, né, na beira da praia, quanto o atual prefeito César, e na verdade o prefeito César Rezende tem uma situação um pouco mais particular, né? Porque eu fiz parte da equipe de planejamento de governo do setor ambiental. Certo. Ele tem conhecimento de toda essa situação, de toda essa problemática, desde antes de se tornar oficialmente Na candidato. campanha, ele se apresentou à população de Rosário disposto a resolver esta problemática. Sim, disposto a resolver a problemática. Eu tenho pela linha telefônica para participar conosco Gilvan Dias, que é presidente da ADEMA Sergipe. Meu caro Gilvan Dias, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os seus ouvintes. Meu caro Gilvan, eu recebo aqui nos estúdios a ambientalista Luciana Mello, que você já teve, inclusive, interação com ela aqui no programa há um tempo atrás, e o advogado Gildo Cravo, que é da Comissão de Direito Socioambiental da OAB Sergipe. Ambos irão hoje entregar ao Ministério Público Estadual uma denúncia. Entre os denunciados está a ADEMA, por, segundo eles, não atuar com rigor na liberação de funcionamento do aterro sanitário da Estre em Rosário do Catete. Você, como presidente da ADEMA, como é que se posiciona diante deste fato? Então, Narciso, a gente recebe as informações e elas precisam serem processadas, né? Processadas no sentido de saneadas. A doutora Luciana, a gente tem mantido um contato no sentido das informações por ela trazida, nós temos sempre colocado à disposição. Uma planta, uma tipologia como essa, ela requer alguns estudos e, acima de tudo, a observação da legislação vigente. Para que ela esteja em atuação, e ela não está atuando de agora, ela já atua desde meados de 2013, isso
pelo menos de forma muito segura, jurídica, os caminhos foram feitos dentro do que se prescreve a legislação e as normas vigentes. Ao sabermos de toda essa situação recente, né, para nós, recente no sentido de na nossa gestão, e caindo para a gente um momento de renovação dessa licença, nós, para que os ouvintes tenham uma ideia, nós estamos aí com quase um ano dessa licença para ser renovada e não foi renovada ainda, dado as observações que estão sendo feitas. Então, a ADEMA não fez a renovação por constatar realmente que parte dessas denúncias da Luciana e do Dr. Gildo, elas procedem. Não necessariamente, o Narciso. O que a gente tem em mão é o seguinte: nós temos fortes denúncias, né, acerca de possíveis acontecidos que tragam uma nocividade ambiental para a área, né, entre elas, os próprios entrevistados aí, e a gente vem, atrelado a isso, com o compromisso que nós temos, fazendo, por exemplo, para que os ouvintes tenham ideia, uma renovação de licença, ela é no seu automático. Porque uma planta, para o seu funcionamento, ela precisa da licença. Se ela tem a licença, ao passo posterior de uma renovação, entende-se que é uma coisa natural. O que, nesse caso, nós estamos observando todas as nuances para que tenhamos a conclusividade de renovar a licença ou não renovar. Ô Gilvan, hoje esse aterro funciona com liberação ou não? Sim. A licença é um ato jurídico perfeito. Certo. Eles têm a licença, embora vencida, mas existe um amparo legal, uma vez que uma tipologia, que é um empreendimento qualquer, tem a sua licença de operação e ele é protocolado no prazo de 120 dias, entende-se que a licença, né, entre aspas, esteja em validade. Ela não está renovada. E repito a você e seus ouvintes, por conta de que nós estamos exatamente fazendo todas as nuances possíveis diante dessas denúncias para realmente chegar à conclusividade das denúncias, se procede ou não. Procedendo, óbvio, será revogada, será não emitida a licença. Se não, a gente simplesmente fará o ato da renovação. Meu caro Gilvan Dias, presidente da ADEMA, minha cara Luciana Mello. Eu vou rapidamente ao intervalo comercial e volto para a gente continuar debatendo este assunto aqui. Na pauta do Jornal da Fã desta segunda-feira, grave denúncia contra a operação do aterro sanitário na cidade de Rosário do Cateto, aterro da Estre Ambiental. A Luciana Mello está levando ao Ministério Público hoje uma denúncia que envolve a gestão municipal de Rosário, a ADEMA e a própria empresa Estre Ambiental. Segundo ela, diversas irregularidades e consequências nocivas à população estão acontecendo. Mais detalhes daqui a pouquinho na continuidade desta entrevista aqui no Jornal da Fã, que também traz daqui a pouco, após o intervalo comercial. Negociação de dívidas. Magna Santana com uma importante informação sobre este assunto aqui. Não sai da sintonia, a gente volta já já. Meu caro Gilvan Dias, presidente da ADEMA, minha cara Luciana Mello, ambientalista. Gilvan, a Luciana quer lhe fazer alguns questionamentos. Fique à vontade, Luciana. Oi, Gilvan. Opa, bom dia, Tudo Luciana. bom? A gente está se Tudo falando bem. de novo. Gilvan, sobre estudo, vamos voltar um pouquinho no tempo. Sobre estudo de impacto ambiental, o que foi apresentado e que ensejou e justificou a instalação do aterro sanitário em Rosário. Né? Você é profissional de meio ambiente também, a gente pode ter essa conversa um pouco mais franca. Tem cabimento afirmar que só venta em uma direção em Rosário do Catete? Como, Luciana? Qual foi a pergunta? Tem cabimento, né, afirmar que só venta em uma direção em Rosário do Catete? Que só venta na direção oeste? Que a área de dispersão de odor do aterro sanitário é de 12 quilômetros na direção oeste para longe da cidade? Veja, Luciana, não precisa ninguém ser expert para saber que o vento não só venta em uma direção. Isso é fato. Mas é o que está no estudo de impacto ambiental que a ADEMA aprovou. Me permita eu terminar o meu raciocínio, e você deve concordar com isso também. O vento, ele não só venta em uma direção, mas existe uma predominância no vento. E você como doutora também sabe entender
que essa predominância e a atuação, você sabe, existe durante o dia aquele melhor momento ou o momento que pode cair a temperatura e sofrer essas alterações, inclusive do odor. Então, não existe o vento só ventar para um lado, isso é fato, mas existe uma predominância, né, na questão do vento. Então, isso tudo foi observado, isso tudo está nos relatórios que são trabalhados aí junto à empresa há mais de 10, quase 10 anos. Ô, Gilvan, há algum prazo para essa renovação sair? Não há prazo. Nós estamos já nos pró-finais, podemos dizer isso. Porque algumas análises foram feitas, alguns estudos foram complementados para que a gente pudesse chegar ao final, né, de toda essa busca, né, da população, de alguns interessados, para que a gente possa, de fato, entender aquilo que eu estou falando. Perfeito. Entendendo, isso são coisas técnicas. Se tem alguma coisa, pode ter certeza, ninguém vai além daquilo que a tecnicidade está mostrando. Agora Perfeito. a gente está em fase de conclusão, inclusive de análise dos poços, e, enfim, outras análises também. Eu tenho Magna Santana, que está com importante entrevista agora. Não tenho como trazer aqui no Jornal da Fã, minha cara Luciana e meu caro Gilvan, um desdobramento mais amplo, vamos dizer assim, desse debate. Mas eu quero acompanhar esta entrega da denúncia ao Ministério Público Estadual e quero que você mantenha a gente informado de quais foram os desdobramentos que o Ministério Público Estadual deu a esta denúncia que vocês irão entregar agora, em instantes, saindo daqui, vão direto para lá, não é isso? A gente está indo para lá. Finalizando, agora. minha cara Luciana, fique à vontade. Então, eu acredito que meu amigo Gilvan ainda esteja na linha. Não tem como você deixar um aterro sanitário se instalar exatamente do lado da casa das pessoas, né? Quando o laudo técnico afirma que ele está a 1,1 km de distância. Isso é mentira. A palavra é mentira, né? Eu sou da área técnica também. Falando tecnicamente e não tecnicamente, é uma mentira da mesma forma. E aí, Narciso, eu venho te agradecer o espaço, né, para essa luta nossa que já vem de alguns anos, né, no mínimo 5, né, para um meio ambiente mais saudável, para um respeito à população, para um respeito ao conforto da população, pelo respeito à saúde da população e o interesse da população. Meu caro doutor Gildo Cravo, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios. Vamos aguardar, então, os desdobramentos da entrega dessa denúncia. Sem dúvida, Narciso. A OAB vai estar acompanhando a apresentação da denúncia, o desenrolar da denúncia e visando sempre o que for melhor para a população. Meu caro Gilvan Dias, esperamos que haja um rigor aí por parte da ADEMA e os esclarecimentos dessas denúncias que serão apresentadas aí ao Ministério Público Estadual. Isso, Narciso. Não tenha dúvida, o nosso trabalho é pautado na transparência, na honestidade e, acima de tudo, na segurança jurídica das ações. Meu caro Gilvan Dias, muito obrigado por sua participação. Até a próxima. Até, Narciso. Um abraço, um bom dia a todos. Doutor Gildo, doutora Luciana, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Vamos aguardar aí os desdobramentos. Que agradeço, Narciso. Bom dia.